Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa quinta aula de estética e hoje nós vamos falar de três temas, né? Ou melhor, de três períodos correlacionados com o avanço da estética. O primeiro período é o período da Idade Média, o segundo período é o período do Renascimento e, por fim, né, o período do mundo contemporâneo. Quando nós falamos em período da Idade Média, nós temos que recordar que a Idade Média, né, ela teve um marco em Roma, né? A Idade Média também representou a estagnação da ciência, uma vez que a ciência, né, começou a caminhar na Idade Antiga, na Grécia, aí vai, né, para a Idade Média em Roma, e só posteriormente que a ciência volta a ter um novo fervor, volta a ser um marco essencial, que é, né, na Europa, que nós falamos que é um mundo da modernidade, né? O início de um mundo mais global, mais moderno. Então, o primeiro período que nós vamos relatar aqui da Idade Média, nós temos que entender que neste período o corpo humano, né, é associado ao mundo material. Os valores terrenos aos valores terrenos, né, e é desprezado em relação aos valores espirituais. Então, na Idade Média, o corpo humano, né, relacionado à estética, ele era visto como algo material, algo de ser vendido, algo de ser divulgado, né, e vendido. Então nós correlacionamos o corpo humano na Idade Média como a valores terrenos, né, e desprezando as relações dos valores espirituais, uma vez que o corpo humano, né, ele é movido por uma alma, por um espírito. Então, na Idade Média, o corpo humano ele não era visto como, né, como os valores do espírito, os valores da pessoa que movimentam esse corpo humano, e sim era visto como o mundo material, relacionando esse mundo material aos valores terrenos, né, valores da terra. O corpo é visto como o oposto da busca do divino, do eterno, uma vez que ele se torna símbolo do pecado, da tentação e do erro. Então, o que significa isso? Que na Idade Média, né, se falava muito que o corpo era visto como o oposto da busca do divino, a busca da salvação, uma vez que o corpo, né, humano, ele propagava o pecado, ele propagava a tentação. O corpo humano na Idade Média era visto como um símbolo do pecado, um símbolo do erro, né? Algo que traria penalizações. E uma dessas penalizações, né, era o oposto da busca do divino, né? Uma vez que se torna, né, essa beleza, esse corpo humano, uma espécie de pecado, uma espécie de tentação ao erro. E esse erro faz com que eu me afaste cada vez mais, né, da busca do divino, da salvação da minha alma. Isto é o que era propagado na Idade Média. No Renascimento, movimento cultural ocorrido na Europa, então, Idade Média, Roma. Renascimento, nós já saímos de Roma e já estamos lá na Europa. Então, no Renascimento, movimento cultural ocorrido na Europa, a partir do século XV, os corpos são pintados retomando as ideias da antiguidade grega e romana. O corpo é representado com o objetivo de expressar a unidade entre o físico e o espiritual. A beleza era vista como imitação da natureza, da realidade concreta, como representação do espiritual, do divino,
da preocupação de encontrar a perfeita forma, a proporção e a harmonia. Então, o que nós podemos digerir do Renascimento? O Renascimento ele foi um movimento cultural, então já fala, cultura, foi um movimento onde envolveu culturas, né, ocorrido na Europa, onde esse movimento que envolveu culturas representou esse período, Renascimento, né, através de pinturas nos próprios corpos humanos, que essas pinturas, né, representavam ideias da antiguidade grega e da antiguidade romana. O corpo é representado com o objetivo de expressar a unidade, né, entre o físico e o espiritual. O que é a unidade? A aproximação, a harmonia entre o físico, que é o nosso corpo, com o espiritual, que é a nossa alma. A beleza era vista como imitação da natureza. Então, a beleza do corpo era vista nesse marco renascimento como a natureza, a beleza da natureza, o belo da natureza, algo natural, algo herdado por nós através do divino, né? A beleza era vista como imitação da natureza, da realidade concreta, como representação, né, do espiritual, do divino. Então, a beleza do corpo era comparada com a beleza da natureza, algo herdado, né, pela representação espiritual do divino, algo herdado pelo divino, certo? E por fim, o mundo contemporâneo. A partir do século XIX, com o desenvolvimento da sociedade industrial e da nova realidade urbana, esse ideal de beleza vai mudando e as artes passam a representar os problemas gerados pela nova estrutura social, como a exploração do trabalho, as guerras, os contrastes entre cidade e campo e os demais conflitos sociais. Então, pessoal, no mundo contemporâneo, que se passa a partir do século XIX, o desenvolvimento da sociedade industrial e a nova realidade urbana, né? O que significa isso? Está desenvolvendo uma sociedade industrial, de indústrias, de geração de emprego, né? E com isso se forma uma nova realidade urbana, né? Acontece o êxodo rural, as pessoas começam a sair do campo e vir para o espaço urbano a fins de trabalhar nessas indústrias que estavam surgindo, né? E essa modernização, né? Essa transferência de período, né? De época, faz com que as representações do corpo humano, as representações do belo, elas deixam de ser, né, como vista no Renascimento, através de pinturas dos próprios corpos, né, dos próprios corpos, e passa a ser representada através de obras de arte aqui no mundo contemporâneo. Então fala-se o seguinte, que as artes passam a representar os problemas gerados na nova estrutura social. Qual é a nova estrutura social? Esse avanço da indústria, esse avanço da urbanização. Então a arte, a partir do século XIX, no mundo contemporâneo, ela passa a ser fundamental para expressar para a sociedade os conflitos, os enxoques, né, que está acontecendo nesse mundo moderno. Então a arte, através dos desenhos, ela vai representar, né, problemas sociais, problemas de exploração de trabalho, as guerras, os contrastes entre cidade e zona urbana, né, cidade e campo, e os demais conflitos sociais. Então, no mundo contemporâneo, nós iniciamos, né, a representação do belo, da beleza, né, através de obras de arte. O desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação interfere na formação de novos padrões de gosto
e redimensionam os padrões de beleza. Essas mudanças podem ser percebidas mais facilmente com o advento da mídia e são fortemente influenciados por ela. Então, olha lá, pessoal, a mudança, né, da tecnologia, né, o avanço da tecnologia, o avanço da comunicação interfere, né, na formação de novos padrões de beleza, novos padrões de belo, novos padrões, né, de se seguir. E isso faz com que a mídia propaga, né, essa velocidade de forma abundante. Por isso que nós falamos que, essas mudanças podem ser percebidas mais facilmente através da mídia e são fortemente influenciados por ela. Por ela quem? Pela própria mídia. A comercialização que se faz em torno desses novos padrões de beleza geram novas preocupações com o corpo, que torna-se um objeto de propaganda e de consumo. Infelizmente, né, no mundo contemporâneo, nós nos deparamos cada dia mais que o corpo ele está sendo visto como um objeto, né? Algo que tem que ser divulgado, algo que tem que ser vendido e algo que tem que ser consumido. Então, por isso que nós falamos que a comercialização, né, que se faz em torno desses novos padrões de beleza influenciados pela mídia geram preocupações com o corpo, uma vez que esse corpo está se tornando um objeto de propaganda e de consumo, e não mais visto um corpo alimentado por um espírito, por uma alma, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa nossa aula de hoje, onde nós relatamos de 3 períodos fundamentais da estética, né? Da Idade Média, que se passou em Roma, no Renascimento, que se ocorreu na Europa, né? E o mundo contemporâneo, que começou a partir do século XIX. Tenham um bom dia, uma boa semana e até a próxima aula.